Olá, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui novamente passando nesta manhã para deixar uma nova mensagem para vocês, meus irmãos. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho da mensagem de Jó. Irmãos, eu estava aqui meditando na palavra, né? Tudo que Jó passou, né, meus irmãos, é o que aconteceu na vida de Jó. Ontem eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue, sobre a fé. E hoje, falando sobre Jó, não é totalmente diferente, né? Porque aqui também fala sobre a fé. Uma forma diferente, mas também é a fé. Aqui, irmãos, a gente podemos ver que Jó era um homem muito temente ao Senhor, né? Ele tinha bens, ele tinha sua família, e isso incomodava Satanás, por Jó ser um homem tão reto, temente ao Senhor, por amar sua família, por honrar suas coisas, ser um homem reto, sincero, e primeiramente amar o Senhor. Isso foi incomodando a quem? A Satanás. Porque Satanás, ele não gosta, né, irmãos, de ver uma pessoa sincera, uma pessoa reta, uma pessoa temente ao Senhor, né? E nisso, o que acontece que eu vejo aqui na mensagem, na palavra? Isso começou a incomodar Satanás pelas atitudes de Jó, né? Isso, o que Satanás fez, né? Satanás começou a rodear a terra, entre eles, seus irmãos, onde estavam os filhos de Jó, né? E chegou até Jesus e falou para o Senhor: tu vê o meu servo Jó? A maneira que ele se comporta, a maneira que ele é. Estou dizendo assim com as minhas palavras, tá, irmãos? Porque eu não sei ainda interpretar muito direitinho, em falar direitinho. Mas eu falo do meu entendimento que eu entendi aqui, né? Então aqui a gente vê que o Satanás chegou ao Senhor e falou sobre Jó, né? Que era um homem próspero, um homem temente ao Senhor, que tinha bens, família, filhos. E a nossa herança é o quê? É a nossa casa, né, irmão? Nossos filhos, né? Os nossos bens, né? Que a gente temos, né? Então, Satanás, por incomodar da maneira de Jó, falou até o Senhor, falou com o Senhor: Quero ver se Jó perdesse tudo, né, tudo que ele conquistou na vida dele, se ele continuaria a ser temente ao Senhor, se ele continuaria servindo o Deus vivo que ele sempre serviu e acreditou. Mas, irmãos, o que me chama a atenção nessa história, sabe o que é? É que Jó, ele era muito temente ao Senhor. E para você ter uma noção, irmãos, até para tocar no servo do Senhor, o diabo ele tem que pedir permissão. Porque o diabo ele não pode tocar naquilo que Deus não permite. Para você ver, irmãos, que ele perguntou ao Senhor se ele poderia tocar em Jó, para ver se realmente Jó era temente ao Senhor. Se a fé daquele homem ia continuar sendo da mesma forma depois que Satanás tocasse na vida de Jó. Pois o Senhor sabia, meus irmãos, então quanto era a fé de Jó, o amor, o temor que Jó tinha pelo Senhor, que o Senhor permitiu. Vai lá, Satanás, toque nele, só não tira a vida. Porque sem vida, né, irmão? Sem vida a gente não tem como permanecer. Mas o Senhor falou: vai e toque, só não tira a vida do meu servo Jó. Satanás saiu dali meio daquela multidão, irmãos, e foi lá. Tocou nos bens de Jó, tocou nos filhos de Jó. Teve um vendaval, né, irmãos, aonde caiu fogo do céu. Entrou na casa dos teus filhos, queimou teus filhos, né? Os seus filhos morreram. Os seus gados, os seus bens que ele tinha.
tudo foi por água abaixo, irmão. Tudo Jó perdeu. Mesmo assim, apesar de tudo aquilo que Jó estava passando ali, irmãos, tudo que Jó estava passando, ele não blasfemou contra o nosso Senhor. Ele continuou crendo, por mais que ele tinha perdido, irmãos. Você imagina, aquela pessoa perdeu seus bens materiais, perdeu seus filhos, que é o nosso amor, né? Que é a nossa vida. E mesmo assim, Jó não blasfemou contra Deus. O diabo não se contentou, que mesmo assim, por Jó ter perdido os teus filhos, perdido os teus bens, Satanás ainda não se deu por conta, foi lá e jogou a enfermidade em Jó. Ah, agora eu quero ver se Jó, ele vai conseguir sair dessa, né? Com as minhas palavras que eu tô falando, né? Ah, com essa enfermidade, Jó agora vai blasfemar contra o Senhor, não é possível. Tudo que eu fiz, perdeu os teus filhos, perdeu os teus bens, e Jó ainda continua adorando? Não. Agora eu vou acabar com a vida de Jó. Foi lá e jogou uma enfermidade em Jó, meus irmãos. Mas, irmãos, Deus sabia da intimidade de Jó. Deus sabia do amor que Jó tinha. Deus sabia que Jó não ia blasfemar contra ele. Irmãos, aquele homem ficou enfermo. O teu corpo ficou doente, ficou enfermo. Mulher de Jó olhou da maneira que o esposo dela, né, estava, né? Eu vejo como uma mulher, né, irmão? A esposa, né? Se preocupou, né, de ver a situação que o marido tinha chegado. Poxa, nós perdemos tudo, perdemos nossos filhos, perdemos nossos bens materiais. Você está enfermo, Jó. Jó, amaldiçoa este Deus. Mas mesmo assim, meu irmão, aquela mulher, eu creio que ela falou no momento de desespero. Não foi porque ela quis, mas eu acho que no momento de desespero de ver o seu esposo, daquela forma que estava, tinha perdido teus filhos, tinha perdido tudo, né? Eu acho um papel de esposa, o que ela fez, eu acho qualquer uma pessoa de hoje em dia faria a mesma situação, faria o que ela fez, por ver o sofrimento do teu esposo. Mas Jó virou para ela e falou para ela: mulher, tu falas como uma tola. Porque, irmãos, Jó sabia do tamanho do nosso Deus. Jó sabia que Deus, todos os momentos, Deus estava cuidando, zelando dele. A fé de Jó era maior que todas as coisas. Por mais que ele tinha perdido tudo aquilo que ele conseguiu na vida, né? Mas Jó não blasfemou contra o Senhor. Olha que lindo, irmãos. Você imagina eu e você hoje, na vida que a gente vivemos. A gente passamos por uma luta, uma provação. A gente já murmura com o Senhor. Fala, Deus, por que tudo isso? Se continuar assim, Senhor, eu não vou aguentar, eu vou largar. Eu vou abandonar, Senhor, a obra que o Senhor tem. Eu não vou aguentar, Senhor, eu não aguento mais. Tanta luta, tantas perseguições, Senhor. Você imagina o que Jó passou, irmãos? Você imagina a situação que esse homem passou, mas em momento algum ele pensou em desistir. Ele pensou de largar a fé, de acreditar no Deus que ele servia. Isso, essa meditação serve para mim e para você hoje, irmãos. Para nós podermos meditar a nossa fé, depositar no Senhor. E quando Deus está no controle, irmã, o diabo ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Como ele fez com o teu servo Jó. Ele tocou, ele feriu a carne do teu filho, ele feriu o coração. Porque o coração que eu falo, meus irmãos, ele perdeu os teus filhos. Qual o dia de hoje que o pai e a mãe perdeu os teus filhos? A situação que a gente ficamos. Nós somos mãe. Nossos filhos são tudo para nós. Imagine Jó. Mas nem assim, meu irmão, ele deixou de acreditar nas coisas do Senhor. Ele preferia a morte, meu irmão, do que largar Jesus, do que blasfemar contra o Senhor. Que ele falou para aquela mulher: nu eu vi e nu eu irei. Ele quis dizer o quê? Que nada nessa terra para ele valia a pena. O que valia a pena para ele era a salvação. Porque não se importava ele ter bens materiais.
O que se importava para Jó, irmãos, era a salvação dele. Ele ser salvo com Jesus. Você imagina, irmãos? Pare e pense, vamos refletir nessa mensagem. Você perdeu tudo, você perdeu seus filhos, e você ainda falar, olhar para o Senhor, para o céu e virar e falar: da onde eu vim, nu como eu vim, nu eu irás. E é verdade, né, meus irmãos? Porque quando Jesus vier nos buscar, nós não vamos levar nada. Essa terra é passageira. Nenhum bem material você vai levar dentro do caixão. A única coisa que nós vamos levar, que nós temos que buscar e se preocupar, é a nossa salvação. Que hoje em dia está sendo tão difícil, meus irmãos. Está sendo tão difícil, tantas lutas, tantas batalhas, tantas perseguições nós estamos vivendo nessa terra. Né? E a gente paramos, olhamos e falamos: Senhor, nos ajuda, segura em nossas mãos. Nos ensina a ser forte como este homem, como este servo, como Jó foi. Acrescenta a nossa fé. Acrescenta o nosso amor no Senhor. Nos ajuda a depositar a nossa confiança no Senhor. Porque aquele homem, irmãos, ele tinha tudo para poder se revoltar contra o Senhor. Ele perdeu tudo, ele perdeu sua casa, ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens materiais. Mas ele não blasfemou contra o Senhor. Ele não blasfemou, meus irmãos. Porque ele sabia que ele não ia levar nada. Nada ele ia levar. A única coisa que ele queria na vida dele era a salvação. Então, meus irmãos, por que Satanás foi até Jesus e pediu para tocar no servo Jó? Porque Jesus sabia. Porque o único que conhece o nosso coração é Jesus. Jesus sabia que Jó não ia blasfemar. Jó não ia abandonar a sua fé. Por mais que ele perdesse tudo. Portanto que Jesus falou: vai lá e toca. Só não toca, só não tira a vida de Jó. O diabo, ele fez de todas as coisas, irmão, onde mais doía. O diabo foi lá e tocou, irmãos, tocou naquilo que mais feria, mais doía no teu filho. E não se contentou, ele feriu a sua carne. Aquele homem se coçava, irmão. Eu esqueci o nome daquele negócio que ele pegava, coçava o teu corpo. Mas ele pegava um negócio e coçava. Aquelas feridas de tanto que coçava o teu corpo. Imagina o desespero daquele homem, o coração dele aflito, angustiado, já não tinha esperança de vida, né? Tudo ele já tinha perdido. A tua mulher já não acreditava mais. A mulher dele já tinha perdido a fé. Portanto, que a mulher dele falou: amaldiçoa este Deus e morre. Então, meus irmãos, vamos, né? Essa mensagem de hoje, vamos, né, aumentar nossa fé como esse homem. Vamos acreditar nas promessas do Senhor.